Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria começar esse vídeo, eu tô gravando dia 1º, desejando um feliz ano novo, que 2026 venha aí com as coisas que vocês estão buscando e que nos interessa aí nesse canto da internet, que venha com ótimas leituras, né? Desejo tudo de bom para vocês e agradeço também a companhia de vocês aí nesse último ano também. Bom, vamos lá, começando colocando o resto aí das leituras em dia, com o vídeo de leitura de novembro e dezembro e logo mais o vídeo de favoritos. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu tenho essa mania, esse toque, eu não gosto de fazer vídeo de favoritos antes do ano terminar, eu tenho aquela esperança que o último livro ainda vai ser muito bom. Tá ventando bastante aqui, então caso vocês ouçam aí uma janela, uma porta batendo, faz parte da vida. Vamos lá então, li bastante coisa em novembro e dezembro, tava empolgada, final de dezembro passei mais tempo em casa, meio de férias ou com menos atividades pelo menos. Viajei algumas vezes de ônibus também e li bastante coisa no Kindle por causa disso. Então, bastante coisa, vídeo bem recheado. Começando com o Nossa Vingança é o Amor, da Cristina Peri Rossi, organização e tradução de Aileen Medaio e Cid Piquet, desculpa se eu falei o nome de alguém errado, publicado pela editora 34. A gente está descobrindo aí a Cristina Peri Rossi esse ano, né? Ela apareceu com frequência na lista de melhores dos anos aí dos veículos de imprensa com A Insubmissa, que é um memória romance ali. Esse aqui então é um livro de poemas. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro depois da Flip, porque na Flip a Aileen fez uma leitura de vários desses poemas e foi muito legal esse momento dela compartilhar sobre a autora, algumas coisas também, a relação dela com a obra toda foi muito interessante, daí que eu fiquei com vontade de ler. A Cristina Peri Rossi é uma autora uruguaia, ela passou um tempo exilada também, mas ela tem toda uma poesia voltada para o amor, para pensar o mundo, para pensar política, e tem algo nela muito sem floreios, muito direta, muito contemporânea, apesar de ser poesia, de ser imagem, de ter metáforas e tal. Eu acho que ela tem um jeito muito direto de fazer isso, o que eu particularmente gosto muito. Aqui uma informação importante, né? Essa edição é bilíngue, são 150 poemas de 18 livros de poesia. Então, o que a Aileen e o Cid fazem é selecionar poemas desses livros e trazer aqui. Então, a gente não tem muitos poemas por livro. Eu acho isso, assim, eu fico um pouco dividida. A Manu, uma amiga minha, me convenceu uma vez de como é importante a gente ler essas obras por inteiro, né? Então, uma seleção desse tipo acaba fazendo com que a gente perca um pouco ali da construção de um livro de poemas, né, do arco completo, apesar de ter essa característica de apresentar a poeta para novos leitores da obra dela, né. Então eu fico na esperança de que esse livro seja o primeiro de muitos livros de poesia dela aqui no Brasil, né, de agora que ela foi apresentada aqui, os outros ainda venham, né, os livros na íntegra ainda venham. Mas eu gostei muito de vários dos poemas, principalmente esse aqui, o livro Quarto de Hotel, de 2007, eu gostei de muitos dos poemas dele, eu acho que é um livro que fala bastante sobre, pelo menos os poemas selecionados aqui, sobre linguagem, escrita, literatura. Então, né, eu acho que eu dialogo bastante com esse livro por causa disso. Marquei alguns também do livro Estratégias do Desejo, de 2004. Outro que teve 2 poemas que eu marquei foi Aquela Noite, de 1996. Então, algumas coisas que eu gostei bastante. Vou ler um poema, então, para vocês terem um gostinho. Esse aqui é o Considerando, que é do Quarto de Hotel, de 2007. Tendo em conta e considerando o progressivo degelo dos mares, o efeito estufa, a extinção veloz das espécies, a fome feroz na África e a AIDS, as guerras religiosas no Oriente, as milhares de mulheres assassinadas pelos homens que lhes são mais próximos, a progressão do câncer, a infibulação das meninas, o aumento do preço do petróleo, o turismo sexual na Tailândia, as múltiplas torturas impunes, o
o numeroso grupo de ditaduros e ditabrandos, o tráfico de armas, o tráfico de órgãos, o tráfico de mulheres, as chacinas, os genocídios, os estupros e os acidentes automobilísticos. O fato de que você e eu já não fazemos amor é simplesmente irrelevante. Eu acho, ela tem um humor, assim, pra mim também. Tem uma coisa muito bonita também de mostrar esses amores da vida dela. Enfim, gostei muito. Gostei muito e indico bastante pra vocês. Depois disso, continuei as minhas leituras de Anne Carson e está aqui o A Beleza do Marido, um ensaio ficcional em 29 tangos, publicado pela Bazar do Tempo, com tradução das minhas amigas Emanuela Siqueira e Júlia Reis, e foi uma delícia ler esse livro, porque eu acho que é um viés muito diferente da Anne Carson e da visão dela dos clássicos também, né? Eu acho que uma coisa que às vezes a gente idealiza muito quando tá lendo os clássicos é que essa coisa bonita e pomposa e difícil e tal, e às vezes mas principalmente quando a gente vai para poesia lírica, também tem muita coisa brega sendo falada sobre amor, sobre relações e tal. E na Beleza do Marido, ela vai fazer esses 29 poemas sobre o marido e eles se separam, né? Então tem uma coisa ali de separação. E um diálogo muito próximo com o John Keats. Então cada um desses poemas tem uma epígrafe, digamos assim, do John Keats. Então ela tá trazendo várias dessas referências dela para um mesmo espaço, né? Mas esse aqui tem um arco narrativo maior desse casamento desmoronando, né? Então a gente tem cenas eróticas, comoventes, dolorosas e cômicas de um casamento se desmanchando. Os poemas desse aqui são em geral mais longos, mas acho que encontrei um que eu gosto aqui que não é tão longo assim, então vamos lá. É o poema 7. Os títulos também são grandes e meio engraçados. Mas para honrar a verdade que é suave, divina e vive entre os deuses, nós devemos, com Platão, dançar a mentira que vive lá embaixo entre a massa de homens que são tão trágicos quanto rústicos. Todo mito é um padrão enriquecido, uma proposta de duas caras. Permite que quem o opera diga uma coisa querendo dizer outra, que leve uma vida dupla. Daí a noção encontrada já na origem do pensamento antigo de que poetas mentem. E das verdadeiras mentiras da poesia escorre aos poucos uma pergunta: o que de fato conecta palavras e coisas? Quase nada, decidiu meu marido, e passou a usar a linguagem do jeito que Homero diz que usam os deuses. Todas as palavras humanas são conhecidas pelos deuses, mas têm para eles significados totalmente diferentes, paralelos aos nossos. Eles brincam com o interruptor à vontade. Meu marido mentia sobre tudo. Dinheiro, reuniões, amantes, onde os pais nasceram, a loja onde comprava camisas, a grafia do próprio nome. Ele mentia quando não era necessário mentir. Ele mentia quando não era nem conveniente. Ele mentia quando sabia que as pessoas sabiam que ele estava mentindo. Ele mentia quando mentir significava partir corações. O meu coração, o coração dela. Eu fico me perguntando o que aconteceu com ela, a primeira. Existe algo de puro limite ardente na primeira infidelidade que acontece em um casamento. Táxis indo e voltando, lágrimas, rachaduras na parede pelos socos, luzes acesas tarde da noite. Eu não posso viver sem ela. Ela, essa palavra que explode, luzes ainda acesas pela manhã. Então eu gosto muito dessa maneira com que ela pega todo esse conhecimento e todo esse mundo dela, que é o mundo dos clássicos. Ela é professora de literatura clássica e ela usa isso para fazer sentido da própria vida, né? Então começa com os mitos, toda essa questão do que conecta palavras e coisas, que é uma pergunta que permeia os clássicos, que permeia a linguística, que, enfim, é uma pergunta com implicações teóricas imensas. E a resposta dela é: quase nada, decidiu meu marido, e puxa para esse ambiente doméstico, esse ambiente do amor se desfazendo. Enfim, é muito, muito interessante ver como para alguém que está tão em volta no mundo, ela vai fazer sentido da experiência dela
a partir desse campo que ela conhece tão bem, tão detalhadamente, que é o campo de estudo e de trabalho dela, né? Então, foi muito divertido, gostei bastante de ler. A Anne Carson, bem mais sentimental, emotiva, passional, talvez até, do que outros livros, e também recomendo. Próximo livro, mais uma leitura de Annie Ernaux, foi o Memória de Menina, publicado pela Fósforo, com tradução da Mariana Delfini. Esse livro, para mim, foi uma leitura muito interessante, porque eu acho que ele conecta livros que eu já tinha lido, que já existem na obra dela, que é mostrar como essa menina saiu daquela casa dos pais, daquele ambiente um tanto fechado, né, que ela vivia, e virou universitária, como nasce esse desejo, esses amores e por aí vai. Então vai narrar, principalmente, ela chama assim a menina de 58, que é uma menina que vai ser monitora numa colônia de férias e vai ter um momento de liberdade maior do que ela tinha tido até então, e vai começar a interagir com outras pessoas e cometer seus erros. Ela, talvez por vontade, por desejo, é vista como muito avançado, muito fácil pelos outros colegas. Ela não tem ali um caminho muito... Ela é muito aceita entre os pares, e isso também é muito... Imagino que difícil para Annie escrever, mas também muito difícil da gente ler, né? Uma coisa que ela faz aqui, que não é nova desse livro, acho que faz parte da obra dela, e a gente também vê a Marguerite Duras fazendo coisas parecidas, mas ela fala assim, ó: foi um verão sem nenhuma particularidade meteorológica, o verão do retorno do general de Gaulle, do franco pesado e de uma nova república, de Pelé campeão do mundo de futebol, de Charles Gaulle vencedor do Tour de France, e da canção Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour de Dalida, que é fazer esse contexto, essa memória cultural, essa memória histórica. Ela vai falar sobre essa menina de 58, em geral em terceira pessoa. Eu também quis esquecer essa menina de 58, então ela também tem um afastamento assim dessa imagem dessa menina, como se ela quisesse esquecer o constrangimento de ter vivido isso, ao mesmo tempo que parece que essa estrutura em terceira pessoa consegue deixar esse constrangimento para trás e falar de tudo isso, né? Ela faz uma coisa que ela também faz sistematicamente, que são as listas. Ela foi fazer isso, ela foi fazer aquilo, papapá. Então, né, outra ferramenta, outra estrutura recorrente da obra da Annie Ernaux. Uma coisa que eu achei interessante, ela fala que a mãe dela queimou os escritos dela em 1960, certa de que assim estava contribuindo para a minha salvação social, destruindo os vestígios da vida desajustada de sua filha, que se tornou professora de letras, bem casada e mãe de 2 crianças. Sua filha, seu orgulho, sua raiva, sua obra. A verdade sobreviveu ao fogo. Então, tanto essa tentativa da mãe, né, de apagar esse passado, enquanto na realidade era uma menina se entendendo no seu desejo e experimentando os seus desejos. Ela não estava fazendo nada tão absurdo assim, no fim das contas. Mas como até isso é muito estigmatizado pela sociedade, né? Tem um pouco essa vontade de se tornar, né? Que também é um desejo que a gente vê muito marcado na Susan Sontag, né? De querer ser alguma coisa, de ter uma imagem de aonde você quer chegar. E um pouco também esse questionamento aqui na página 84, ela fala de que maneira nós existimos na vida dos outros, na memória deles, no seu jeito de ser, até nos gestos. Então, sei lá, será que essas pessoas que estavam nesse acampamento com ela lembram, né, dela, e qual é a imagem que as pessoas vão ter dela? E, enfim, é um livro um pouco dolorido, assim, quando a gente pensa a partir desse eu. Gostei bastante de ler também, como sempre, Annie Ernaux, pra mim é uma favorita. Depois disso, uma leitura que eu fiz no Kindle, então eu não tenho a cópia física aqui, mas é o No Meu Caminho, da Malala Yousafzai. Eu não sei de cabeça quem traduziu, mas eu vou deixar as informações na tela para vocês, publicado pela Companhia das Letras. Muito interessante encontrar a Malala em outro momento. Tem vídeo aqui no canal bem antigo do Eu Sou Malala.
E esse é um livro diferente, um livro que eu gostei bastante de ter lido. Não é um livro de memórias, escrito de uma maneira relativamente simples, né? Não é, assim, uma grande obra literária, mas acho que faz a gente pensar muitas coisas em relação a como o mundo funciona, digamos assim. Então a Malala é essa menina que desde criança queria muito ir para a escola. Quando o regime mais conservador toma conta da região dela, ela acaba se tornando uma resistência por querer continuar indo para a escola, e esse regime não queria que meninas estudassem. Ela então continua indo para a escola com outros colegas, inclusive, mas ela é bastante expressiva, né, em relação a isso. Ela fala sobre isso com frequência e tentam matar ela num atentado terrorista. Ela não é morta, é levada para a Inglaterra, onde ela passa por vários procedimentos, e ela foi atingida no rosto, né, e ela tem parte do rosto, ainda tem uma certa paralisia. Ela comenta no livro sobre tentativas de tratamento para que isso melhorasse, e ela então se muda com a família para a Inglaterra, e desde muito cedo é colocada nessa posição de ativista e especialista no assunto, sendo que na realidade ela era uma menina normal que queria estudar, né, que queria ter o direito de estudar. Então ela comenta um pouco sobre como foi crescer, né, com essa sombra de ter que responder essas expectativas das pessoas, como algumas falas que ela faz que são remuneradas, é com isso que a família dela vive. Então essa pressão de trabalhar e de ter resultados para que a família consiga sobreviver, e a família, tanto a família imediata que está na Inglaterra com ela, né, os pais, irmãos, mas também uma família estendida que recebe ajuda, né, dela. Vai falar sobre como foi ir para a universidade, como foi um momento de libertação para ela, de poder conviver, de poder ter outras experiências que saíam desse padrão esperado, de como foi descobrir traumas, de como foi descobrir medos, como foi começar a se relacionar com rapazes e o casamento dela, né, sobre explorar essa outra vertente que talvez não combine tanto com a feminista e tal, mas, né, de querer viver com alguém, compartilhar a realidade com alguém e pensar que o casal pode construir como quer viver, né, não tem assim um formato específico que ela precisa responder. Foi um livro que eu gostei de ler. Eu acho que ela deixa algumas coisas complexas, né, sobre como ela começou nessa carreira muito jovem, sem necessariamente ter escolhido isso como carreira, mas também sobre como é gratificante para ela poder ajudar uma escola, poder ver meninas aprendendo em lugares com dificuldade, viajar e conhecer lugares que estão fazendo projetos, iniciativas com a ajuda dela. É um livro que mostra muito essa complexidade, né? De ao mesmo tempo gostar dos resultados, também não se entender tão bem nessa posição em que ela foi colocada, mais ou menos, né? É um livro bem interessante para, acho que, quem gosta da figura dela, né? Quem se interessa por isso, acho que é um livro que vale a pena ser lido. Não é um livro, porém, imperdível, ou com uma construção literária super interessante. Depois disso, eu li o Te Dou Minha Palavra, da Noemi Jaffe, publicado pela Companhia das Letras. Acho que esse aqui também é uma continuação, assim como o livro da Noné, também é uma continuação de temas e questões que a Noemi Jaffe já estava trazendo em outros livros dela. Principalmente qual é? Acho que principalmente nesses dois aqui, o que os cegos estão sonhando, que saiu pela editora 34, e o Novela de um Luto, Lili, Novela de um Luto, que também saiu pela Companhia das Letras, que já é essa tentativa de formar uma história da família. Claro que esses dois, ela tá pensando principalmente na mãe, né, na Lili, mas aqui ela tá pensando um pouco mais amplo também a família do pai, mas a Lili permeia muito dessas histórias, porque ela vai pensar muito na língua, na literatura, nas palavras da família dela. A família dela é uma família de refugiados da Segunda Guerra Mundial, né? Ela é filha de judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, e a família dela é meio que uma concha de retalho de línguas. Então era uma família permeada por Yiddish, por hebraico, por húngaro. Então várias dessas línguas que se juntavam, além do português, que no caso dos pais era aprendido como a língua do exílio, a língua da imigração.
Então, como tudo isso se juntava, às vezes com um certo humor, ela fala de bunda, que em húngaro quer dizer casaco, e a mãe diz que vendeu a bunda para conseguir sobreviver, porque achou que não ia precisar no Brasil, mas daí fazia frio no inverno e tal, e pensando no casaco, né, claro, mas que daí na comparação com o português faz uma frase com um certo humor ali. Mas para além das piadinhas, do humor, tem, eu acho que coisas mais bonitas, que é pensar quais são as literaturas, as imagens, os contos, o que se conta na casa. Essa maneira com que a língua transmite muito de quem as pessoas são, de onde elas vêm, como elas se expressam, como elas pensam. E como, no caso da casa dela, com tantas línguas, com tanta dor, a história da sobrevivência, essas línguas se misturavam para tornar essa realidade dessas pessoas, né? Então é um livro muito bonito. E ela também tem irmãs, então as músicas que as irmãs começam a ouvir, os livros que as irmãs começam a ler também começam a fazer parte desse universo dela, junto com essas histórias dos pais. Então é toda essa junção que faz da pessoa a pessoa, né? Eu gostei muito de ler esse livro, gosto muito de ler Noemi Jaffe, é uma autora que eu também quero voltar, tem muita coisa dela. Esse aqui é o livro mais recente dela, mas tem muita coisa publicada antes que eu não conheço ainda e recomendo bastante também. Tenho a sensação que eu tô falando muito sobre os livros, que esse vídeo vai durar uma pequena eternidade, porque a pilha tá grande aqui do meu lado. Mas vamos para o próximo, o Übersetzungen da Yoko Tawada, Retrato de uma Língua e Outras Criações, tradução de Mariana Ilgenfritz Daut e Gerson Roberto Neumann, saiu pela Class, que é uma coleção da Bestiário. Esse aqui foi um presente do João, que é muito querido, quando ele estava visitando aqui em Curitiba. Eu vou deixar o link para a newsletter dele ali embaixo, no Substack. Uma newsletter muito legal, ele está fazendo mestrado, então ele também compartilha um pouco do processo acadêmico todo. E, enfim, foi um presente muito bonito. Obrigada, João. Já estava no meu radar esse aqui, a Yoko Tawada, também é uma autora aí entre línguas, que nem a Noemi Jaffe. Ela é japonesa, nasceu no Japão, foi para a Alemanha já ali nos seus 20 anos e aprendeu a falar alemão. Parte da obra dela ela escreve em alemão e parte em japonês. Eu acho, dos que eu conheço, pelo menos eu diria que os que ela escreve em japonês são livros que se passam no Japão e livros que ela escreve em alemão se passam nessa Alemanha, ou pelo menos nesse ambiente da migração, mas posso estar errada, tá? Posso estar fazendo aí uma generalização meio grotesca. Mas é interessante porque ela escreve ou numa língua ou na outra, pelo que eu saiba não se autotraduz. E esse aqui é um livro com ensaios sobre idiomas e tradução. Ela faz já uma brincadeira no título, e é por isso que eu acho que está em alemão, porque a gente tem a palavra Übersetzung, que é a tradução, que é o Übersetzen, esse verbo, essa ideia de transpor, cruzar, passar por cima, né? Então é muito uma imagem de levar uma coisa para outro lugar, né, na tradução. E ela pega esse Zetsung e Betzungen, que é a língua, o órgão, né, a parte do corpo, língua, e o Z que ela coloca aqui no meio é lago, e esse Übersetzungen soa muito parecido com Übersetzungen, mas ela faz toda uma brincadeira ali no título para pensar a língua que é a língua órgão, mas que em muitas línguas se relaciona com o idioma, o que não é o caso do alemão. Mas ela vai pensar então aqui sobre idiomas, sobre línguas, sobre falas, sobre como se inserir numa língua nova, sobre como é voltar para sua língua depois de você ter passado um tempo em outra língua. Eu acho que a Yoko Tawada tem essa perspectiva muito interessante para pensar essas questões linguísticas, porque ao se colocar como estrangeira num lugar e ver as coisas de um jeito diferente, de que a forma de que um nativo talvez não veria, né, que nem essa brincadeira com o Übersetzung que ela faz no título, que é perceber essas palavras são parecidas. Eu confundo essas palavras porque para mim elas são parecidas e às vezes quem já nasce na língua não se toca dessas coisas. E ela usa isso para se colocar muito nesse lugar de estranhamento. Para mim ela tem uma coisa um pouco de Kafka às vezes, que é
se colocar nessa posição de estranhar as coisas e dessas coisas absurdas acontecerem, só que enquanto no Kafka isso vai mais pro fantástico, pro absurdo, no caso dela isso vai para uma coisa um pouco mais concreta, um pouco mais real às vezes, mas que se dá de forma absurda justamente por esse estranhamento, né? Por essa coisa de ser o estrangeiro. Então tem um pouco essa coisa de ao mesmo tempo estar perdido e estranhar a língua, mas também se encantar, se maravilhar por esse estranhamento e por esse mundo novo que se abre quando você aprende um idioma novo. Gostei bastante. Yoko Tawada é uma escritora que eu gosto, tô com algumas coisas dela aqui em casa não lidas também. Depois disso, outra leitura que eu fiz no Kindle, Everything is Tuberculosis, do John Green, Tudo é Tuberculose, acho que não foi traduzido ainda, mas vou confirmar. Gostei médio do livro. Basicamente, ele vai argumentar que a tuberculose é uma doença que permeia muitos momentos históricos e muitas mudanças sociais do mundo, o que, né, de certa forma é verdade. Tem ali uma coisa que ele fala sobre, né, como a transmissão se dá e como que a doença age no corpo, que é bastante interessante. Eu não conhecia nada disso, então foi bem legal conhecer esse aspecto biológico. Mas acho que ele usa uma fórmula um pouco repetitiva, talvez, que me parece que é uma coisa parecida que ele fez com A Culpa das Estrelas, exceto que A Culpa das Estrelas ele foi pro romance, mas conheci esse mundo da doença e conheci um jovem que tem a doença e fico muito fascinado, tocado e querendo ajudar essa pessoa. No A Culpa das Estrelas isso vira um romance e aqui vira um livro de não ficção. Ele conhece um rapaz chamado Henry que sofre de tuberculose, teve vários tratamentos errados, então ele vai falar sobre tratamento e uma coisa muito importante, que a gente já tem um tratamento, já é uma doença curável, mas nem sempre a cura, os recursos chegam onde é necessário. E isso é uma coisa do capitalismo, do dinheiro, da falta de dinheiro, que muitas vezes onde mais precisaria estar é onde não está, né, esses recursos. Então, como parte do mundo ainda sofre muito de tuberculose, apesar de, né, não ser necessário, as curas já existem, mas porque os testes, os recursos, os remédios, os tratamentos não chegam. E existe uma dificuldade ali do tratamento, é um tratamento longo, tem que ser tomado com regularidade, tem todas umas questões ali que, para quem trabalha ou para quem não mora perto do hospital, enfim, tem toda uma dificuldade logística de fazer isso acontecer. Foi legal, não terminei de ler o livro, enfim, acho que tem muitas coisas interessantes, mas também outro livro que eu diria que não é muito imperdível. Depois disso, aconteceu uma coisa meio engraçada, eu fiz uma trilogia involuntária de Berlim. Na realidade, eu comecei lendo um livro que se passa numa Berlim meio distópica. Depois eu fiquei encantada e nostálgica com Berlim e fui para outro livro que se passa em Berlim. E daí eu tinha um terceiro e pensei, já que estamos nessa vibe, vamos para ele. Então, 3 livros sobre Berlim, autores diferentes, momentos diferentes, não são livros nada relacionados. É uma trilogia involuntária que aconteceu na minha estante, basicamente. Eu comecei então com o Oval, da Elvia Wilk. Eu li um livro de ensaios dessa autora que eu gostei bastante, e a partir disso eu fiquei com vontade então de conhecer esse romance. E aqui a gente tem uma Berlim então levemente no futuro, e tem ali toda uma questão meio distópica relacionada às casas. Nossa protagonista é a Anya, ela namora o Lu, e os dois são meio que essas pessoas criativas que trabalham dentro do capitalismo. Na realidade, ela é mais cientista, bióloga, trabalha ali no desenvolvimento de novas tecnologias para uma empresa. Ele é um pouco mais esse tipo criativo, mas a gente está muito nesse ambiente em que a criatividade, a arte gira em torno do capital e das grandes empresas, o que talvez já seja bastante realidade, né? Os dois, então, acabam recebendo uma casa dentro de um projeto de casas sustentáveis, né? Então a ideia é que eles sejam meio que cobaias dessas casas sustentáveis para ver como que a coisa toda acontece. E isso não é tão simples. Então a ideia é toda a energia solar, compostagem, a energia que a casa gera vai ser usada para a própria casa, conforto térmico, né? Enfim, essas coisas.
E a casa começa a dar errado, as coisas não funcionam, em parte eles se sentem culpados porque eles não conseguem dar conta daquilo, acham que o problema é deles, né, que eles não estão fazendo com que a coisa funcione bem, mas ela também fica cobrando dos superiores dela, né, da pessoa da empresa dela que resolve essas coisas. A mãe do Louis morre, e isso também cria ali uma dificuldade no casal de falar sobre isso. Ela acha que ele mudou, mas não consegue acessar ou conversar sobre essas questões. E ele começa a desenvolver uma pílula chamada Oval, por isso, né, o título do livro, que recalcula ali, recalibra o cérebro das pessoas para deixar elas mais generosas enquanto estão sob influência da droga, né? Berlim também tem essa fama, né, das drogas ali, principalmente as sintéticas, e ele entra com essa ação, então uma ação artística de criar essa pílula da generosidade. Ela acha que isso vai ser uma péssima ideia, não recomenda, e a coisa vai a partir disso, essa pílula vai sair do controle e as coisas vão acontecer. Eu acho que o livro tem muitos pontos interessantes. Eu acho que o pensamento por trás, né, de criar esses questionamentos é muito legal. Ela questiona muito o preço das casas, né, o custo da moradia, como ter grandes empresas imobiliárias controlando um sistema urbano não é bom para as pessoas, exclui pessoas, tira pessoas das suas casas. Essa ideia de uma generosidade filantrópica não resolveu os problemas da sociedade. A própria ideia de uma sustentabilidade, né? O que exatamente significa isso? Será que a gente consegue fazer casas sustentáveis? O quanto disso precisa da pessoa? Questões de privacidade. Eu acho que ela toca em muitos problemas da nossa sociedade. E ela tem saídas muito interessantes para várias dessas questões. O que eu não gosto muito do livro, porém, é o ritmo e a linguagem, assim. Eu gosto muito dos temas, mas eu acho ele excessivamente longo no começo e muito rápido no final. Eu gosto do final em si, mas acho que ela poderia ter explorado muito mais. Parece aquela coisa de preguiça para terminar o livro, o prazo para terminar o livro. Eu acho que ela está pensando essas questões, né, que são questões sociais, que são questões da humanidade, de um ponto de vista individual, né, o impacto dessas escolhas e dessas questões da vida individual, ao mesmo tempo que ela às vezes tenta dar umas morais muito grandes, assim. Então eu acho que ela podia ter se atido mais a essa questão individual, assim. Como eu falei, eu gosto muito dos ensaios da autora, então eu acho que eu vou ficar de olho no que ela escreve, mas assim, um pouco mais cautelosa. Mas ainda vejo os temas como interessantes e fico curiosa para saber o que ela ainda pode desenvolver a partir disso. Depois disso, a gente entra num favorito meu, que é o Perfection, do Vincenzo Latronico, publicado pela Fitzcarraldo, com tradução do italiano para o inglês, de Sophie Hughes, mas eu sei que também foi traduzido para o português, saiu pela Todavia, não sei quem traduziu também de cabeça, eu vou deixar a informação aí. O que aconteceu para esse livro chegar em inglês em mim foi que em março eu estava em Berlim, tem lá uma livraria muito grande, muito bonita, chamada Dussmann, e é uma livraria gigantesca, a parte em alemão tem uns 5 andares, eu fiquei horas e horas ali, e no mesmo prédio eles têm assim meio separadinho, meio junto, uma livraria em inglês, 2 andares, bem bonitinha, e nessa parte em inglês eles tinham livros sobre Berlim, e esse livro e o seguinte eu peguei lá e eu na hora não me dei conta que já tinha saído em português também, enfim, por isso que tá aqui em inglês, depois que eu fui pesquisar mais sobre o livro que eu vi que já tinha saído aqui, senão já teria comprado aqui de qualquer forma. Enfim, esse livro aqui é uma releitura, uma paródia talvez, não mais uma releitura, uma homenagem, talvez seja a melhor palavra, de um outro livro que eu gosto muito, que é o As Coisas, do Georges Perec, uma história dos anos 60. E aqui o Perec, que é um autor francês, a tradução desse livro é da Rosa Freire d'Aguiar, ele vai fazer um relato de um casal, da vida de um casal a partir dos objetos que eles vão trazer para casa deles e pensar como, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial,
que é um questionamento que a Annie Ernaux também traz em uns anos, né? A sociedade se torna muito mais consumista e a gente tem esses objetos que vão marcando, que viram marcadores, né? De classe, de gosto, de perfil, de época, de geração e por aí vai. E esse livro é bastante sobre isso. E no Perfeição, o Vincenzo vai fazer algo muito parecido, só que pensar essas imagens a partir de um casal millennium com influência das redes sociais. Então ele tem uma estrutura meio parecida de o que esse casal busca, o que esse casal quer ser. Eles são um casal que saiu da Itália para morar em Berlim, em parte porque Berlim tem para millennials essa imagem da cidade ideal, da cidade libertária, das festas e tal, né? Berlim criou um pouco essa imagem, principalmente dentro da Europa, de ser um lugar ainda barato, então também atraiu muito desse pessoal mais criativo, freelancer e tal. E eles são designers, freelancers e buscam uma certa estética. Então, cozinhar, móveis dinamarqueses, experimentar sexualmente, ir para as festas e mostrar essa realidade nas mídias sociais. Então é muito essas imagens que a gente vê quando entra nos sugeridos do Instagram, no Pinterest, essas coisas assim, né? Então como é essa vida, né? Como que eles vão agir na crise dos refugiados? Como que essa geração... Tá, depois que esse pessoal tá crescendo, começa a ter filho, muita gente volta para os seus países de origem, eles vão perdendo aquele... o grupo de convívio deles vai mudando com o tempo. Ou mesmo essas coisas pequenas, né? Teve um escândalo na Europa relacionado ao atum, porque descobriram que quando eles estão fazendo a pesca para fazer os atuns em lata, muitas vezes outros peixes vêm junto e são colocados junto na composição, e com frequência também golfinhos, e isso deixou a comunidade um pouco chocada. Então, por exemplo, eles vão parar de comer atum. Então essas coisas que vão construindo essa imagética, assim, aparecem muito aqui. Eu acho que mais do que o enredo, o que eu gostei muito desse livro é pensar sobre como essas imagens de redes sociais influenciam a gente nas nossas escolhas, mesmo em termos de ter um ambiente, tá? Comprar um móvel, comprar uma roupa, comprar alguma coisa assim, mas mais do que isso, influenciar no estilo de vida. Sei lá, as pessoas não vão ter filhos, em parte porque não combina com a estética, ou porque elas não vão poder bancar aquele estilo de vida se tiverem um filho e tal. Ou onde elas vão morar, que trabalhos elas vão fazer. E que muitas vezes, mesmo seguindo essa estética, mesmo compartilhando desses signos, a pessoa não se sente realizada, porque no fundo não é sobre isso, né? Não é sobre conseguir o algoritmo e conseguir ter a foto de Pinterest na sua própria casa ou responder a isso, é outra questão, né? E como essas expectativas, então, da imagem começam a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa mentalidade, do nosso pensamento, e é difícil se destrinchar disso, e o consumo dita muito da nossa vida. É um livro que ressoa muito com coisas que eu já estou pensando sobre redes sociais, incômodos que eu estou tendo, então acho que também é por isso que eu gostei tanto da leitura e fez muito sentido, né, para mim, no fim das contas. Recomendo bastante o livro. E daí nessa minha trilogia involuntária, provavelmente o que eu gostei menos dos três, que é o The Undercurrents, as correntes subterrâneas, mas também as tendências, né, por aí, da Kirsty Bell, da Fitzcarraldo Editions também. O subtítulo é Uma História de Berlim. Então é uma biografia, memória e crítica cultural a partir da perspectiva de uma casa. Então basicamente a Kirsty é uma autora inglesa que vai morar em Berlim depois de se casar com um alemão. E eles vão para uma casa, vão morar em um apartamento com os filhos, que começa a ter vários problemas, várias inundações, vazamentos, surge água nesse apartamento. E ela vai começar a pensar sobre isso, né? Sobre essa casa, sobre esse lugar.
Então ela vai ver quando que esse prédio foi construído, qual família que construiu, quem morava ali, que batalhas, que problemas esse prédio viu, o que já aconteceu no entorno, como o urbanismo do entorno mudou ao longo do tempo. Essa parte toda eu acho bem interessante, né? De escolher um objeto e tentar narrar ele de várias perspectivas. O casamento dela também está em problemas, então isso permeia um pouco da narrativa. Parte, porém, que eu não gosto tanto, e assim, respeito ela e não vejo como um problema, só não dialoga tanto comigo, é a parte que daí ela começa a chamar terapia para o apartamento, fazer feng shui, tentar fazer essa coisa um pouquinho mais num campo espiritual, sobrenatural. Enfim, é interessante ela buscar perspectivas outras, né? Também, no fundo, ela foi para esse caminho mais histórico, racional, e foi para um caminho mais espiritual também. Isso é interessante, mas não é um tema que eu goste de ler, né? No fundo é isso. Mas enfim, ela vai tentar curar esse apartamento, então, e repensar essa vida a partir também dos traumas, né, daquela região e daquelas pessoas. Eu gosto da pesquisa, eu gosto de várias relações que ela faz para pensar essa família e membros dessa família que morava ali antes, quem que construiu esse apartamento e como esse apartamento se relaciona com os acontecimentos da cidade, Muro de Berlim, Segunda Guerra Mundial. Então tem um charme, tanto que eu terminei de ler o livro, mas não é um livro que me marcou profundamente. Ele é um pouco longo e um pouco repetitivo em alguns momentos, e enfim, foi legal ter lido, mas não foi nada muito imperdível. E com isso terminamos o mês de novembro. Indo para as leituras de dezembro, também foram várias. Tá aqui o A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, publicado pela Todavia. Foi muito legal ler esse livro. A gente vai ter aqui a narrativa de uma família envolvida no plantio de tabaco, bem de interior, mas o charme talvez seja a narrativa ser construída a partir de coisas. Então eu até fui marcando... Quando eu entendi, assim, a estrutura do livro, eu fui marcando quem que era o narrador de cada capítulo. Então, por exemplo, primeiro é a árvore que fica do lado da casa, da família. Depois é um espelho que fica dentro, a árvore de novo. Depois uma jaqueta de proteção, dessas para usar agrotóxico, né, na plantação, então essa roupa de proteção. A gente vai ter também o carro, né, a caminhonete da família. E isso é muito interessante, né? Porque cada uma dessas coisas vai ter uma perspectiva, né? A árvore só vê o que acontece lá de fora, o espelho só vê o que acontece na sala, na cozinha. Então, cada uma dessas vozes vai ter um espaço, né, de narrativa possível. E isso é muito interessante. Fora que tem uma espécie de afeto, né? Essas coisas também têm um afeto pela família. Eu gosto que cada uma desses objetos tem um pouquinho uma voz específica. A árvore, por exemplo, é um pouquinho mais filosófica. A árvore faz alguns comentários sobre o próprio ato de narrar, o que é bem charmoso. O espelho é um espelho que veio de Portugal, então tem um leve sotaquezinho, assim. E depois de um certo momento, os capítulos ficam muito curtos. Eles vão contando coisas pequenas, o que eu acho que dá essa sensação de instabilidade, né? Eu acho que a família tá passando muito rápido pelos ambientes, não fica mais... Se antes eles ficavam um tempo na árvore, a árvore narrava bastante, de repente a coisa tá mais acelerada, mais fragmentada. E nada desses objetos consegue dar uma narrativa muito longa do que está acontecendo, né? É justamente quando entra nesse momento da colheita, né? Do tabaco e tal. Tem muito também sobre como essa família vive o tempo do fumo, né? Então, como o tempo da colheita, do plantio, a época da colheita que precisa da família o tempo todo trabalhando, mais gente, como isso marca essa rotina, né, desse ano dessa família. Então, o livro vai acompanhar um ano, né, do começo do plantio até a colheita. É um livro muito sincero e muito bonito nessa tentativa de fazer uma crítica e chamar a atenção para como esse é
um modelo de vida insustentável. Porque primeiro é muito trabalho, essas pessoas recebem muito pouco pelo trabalho, então cada vez fica mais difícil, eles não conseguem contratar ajuda, por exemplo, porque no ano passado eles não tiveram uma colheita muito boa por causa da chuva, e com isso eles não têm dinheiro para conseguir contratar ali um pessoal para trabalhar na temporada, então eles têm que fazer tudo eles mesmos, então entra nesse ciclo de foi ruim, então vai ficar pior, porque daí a gente também não vai conseguir colher tão bem, porque a gente tá em poucas pessoas e por aí vai. Ter que envolver as crianças no trabalho. Falta de perspectiva, né? Uma das filhas quer participar de um concurso de beleza para conseguir algo diferente para a família, a outra quer estudar. Então, como existem essas tentativas de sair desse ciclo, mas também é muito difícil, porque, por exemplo, a menina que estuda, ela sabe que provavelmente vai parar de estudar em determinado momento, porque a escola vai começar a ficar mais longe, depois que ela, né, passar ali de um nível escolar, e daí não vai também ter mais carro para buscar ela da prefeitura, e como que ela poderia fazer, né, essa logística toda começa a ficar muito complexa. É um livro que eu gostei muito, gosto da Mariana Salomão Carrara, tem alguns outros livros dela aí para ler em casa, recomendo. Algumas coisas que eu diria, assim, eu acho que a voz desses objetos podia ser um pouquinho mais diferente. Assim, já tem diferenças, mas eu acho que podia ser um pouquinho mais forte. O carro deles, eu acho o máximo. A caminhonete tem um super sotaque de interior, eu acho uma graça, assim. Mas eu acho que podia ter ali um pouquinho mais, não só nesse nível linguístico, mas também dos temas e tal. Outra coisa, ainda relacionada a isso, eu acho que podia ser um pouquinho mais misterioso. Eu acho que ela entrega muito fácil, que é a árvore que está narrando, né? Então, assim, o terceiro parágrafo da árvore é o que uma árvore tem para fazer o dia inteiro, é espiar os humanos e tal, não sei o quê. Então, eu acho que tem essa necessidade de explicar quem que está narrando e a estrutura do livro muito rápido. Eu acho que a gente poderia se beneficiar ali de uma demora, um mistériozinho, um charme até cair essa ficha, assim. Mas o começo é lindo, então eu queria ler o começo do livro para vocês. Eles sabem tanto de amor. Era melhor saberem menos, assim acabavam logo comigo. Eles acham que sabem muito de venenos, mas não podem saber mais do que eu. Meus galhos grossos imensos avançam por cima da casa. A minha sombra é a melhor de todo o terreno. No tronco mais baixo me pregaram há muitos anos este balancinho. Apesar de tudo, eles também sabem de infâncias. E é uma árvore que tem um fruto venenoso, por isso que ela fala isso do veneno. Acho que outro comentário importante que eu esqueci de fazer, mas é que o agrotóxico que se usa nesses plantios de tabaco tende a deixar as pessoas com depressão. Então o pai da família começa a entrar nessa depressão e tem um pouco esse assunto de vai no postinho, eles sabem que isso está acontecendo, já aconteceu com outras pessoas da região, mas ainda é um tabu e né, essa questão, né, quem está com depressão nem sempre consegue pedir ajuda também. Então esse também é um tema que permeia o livro, é um livro triste. É triste também saber que essa é a realidade de muitas famílias e espero que o livro ajude também a gente repensar, né, a gente enquanto sociedade a repensar um pouco tudo isso. Recomendo bastante. Voltando para hype de redes sociais, um livro que apareceu bastante na minha timeline e tal, que foi The Anthropologists, os antropólogos, de Aysegul Salaz. Saiu pela Scribner. A gente daqui também tem um casal que mora numa cidade europeia, me parece que é Paris, mas eu acho que a autora não deixa explícito que é Paris, então eu talvez esteja fazendo aí uma projeção da minha mente. E esse casal são imigrantes de lugares diferentes, nenhum deles é francês e eles também não vêm no mesmo país, mas eles se conhecem ali. A esposa faz documentários e um estilo bem vida real de documentários, né? Então agora ela tá pesquisando um parque e o que as pessoas do parque fazem, que horário que elas vão, como que é essa vida em torno desse parque. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eles estão procurando apartamento ou uma casa para comprar.
Então também tem um pouco isso de visitar essas casas de outras pessoas e ver como outras pessoas vivem e ver se entendem nessa casa. Tem algumas coisas interessantes no livro. Eu acho que esse cenário do casal de imigrantes que mora num lugar novo e tenta se encaixar, a maioria dos amigos são imigrantes, ela fala, minha amiga local, né, de só ter uma amiga local. Eu acho que isso é importante pra gente pensar nessa posição mesmo, dentro da sociedade. Tem essa imagem bonita de pensar a gente sendo outro, tentando ser esse aqui, tentando nos projetar nessas casas, tentando frequentar esses lugares e tal. Dito tudo isso, é um livro que não me marcou muito. Tanto que eu já tinha começado uma vez e não tinha terminado, já tinha lido, sei lá, umas 20 páginas talvez, e tinha ficado meio abandonado, e eu retomei ele de novo. Tem um charme, tem um ritmo e tal, mas não é nada muito imperdível, assim, muito tocante, na minha opinião. Gosto bastante da capa, porém, acho bem bonito. Depois disso, um clássico dos sebos, um clássico do YouTube. Tá aqui, Eu Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Na realidade, o livro se chama 84 Charing Cross Road, da Helen Humph, com a segunda parte, A Duquesa de Bloomsbury, do filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Essa edição eu acho que é a edição que se acha, que é a Casa Maria Editorial, mas é uma edição já de 1988. É uma história muito bonitinha. A Helen Humph é uma leitora americana, leitora e escritora americana, que encontra um anúncio num jornal de um sebo inglês e que tá, né, dizendo, entre em contato, temos livros. Ela escreve para eles, então, dando uma lista de livros que ela tem interesse, se eles conseguissem por tal preço. E a partir disso começa uma troca, né, de cartas. Então eles conseguem mandar alguns livros, ela responde, só que ela tem ali um certo humor, uma perspicácia ali, uma sagacidade. Ela tem uma sagacidade, ela conversa sobre os livros, ela dá feedback, dá retorno. Os ingleses são todos meio polidinhos, né? São todos meio sisudinhos nas respostas. Prezada senhora, sentimos que não gostou do livro e tal, não sei o que. E ela, mas que bobagem esse livro que vocês me mandaram, não sei o que. Mas cria ali uma espécie de afeto, amizade entre essas pessoas, né? Então ela se corresponde principalmente com o Frank, mas acaba tendo ali uma coisa indireta com as outras pessoas, de perguntar das outras pessoas dessa livraria também. E é um período ainda, década de 50, em que a Inglaterra está se recuperando da Segunda Guerra Mundial, então ela também manda alguns presentes, tipo comida, de fim de ano, coisas de Natal, ou acho que ela manda meia calça para as moças, coisas assim. Então cria ali um afeto, né, entre tudo isso. O sonho da Helene, ela queria muito ir para a Inglaterra, então se cria também essa coisa de conhecê-los. E ela vai conseguir ir para a Inglaterra quando ela lança, né? Ela lança essas cartas, essa troca de cartas, e vai para a Inglaterra a partir disso. Na realidade, a pessoa com quem ela mais se correspondia falece, então no fim ela não consegue conhecer ele, mas conhece a família dele, conhece várias pessoas da livraria, e o A Duquesa de Bloomsbury, que é a segunda parte, é justamente a saída dela para a Inglaterra. Então depois que ela lança o livro, está indo para a Inglaterra fazer propaganda, marketing, participar de eventos, lançamentos e coisas assim. Então é um livro fofo, assim, acho que é aquele livro que pra gente que gosta de livros, né, ver essa amizade se formando a partir de livros, ver essa pessoa indo atrás das edições, os livros que ela quer, tem todo um charme, e ver ela descobrindo Londres, que é uma Londres também muito literária, por causa da literatura, e conhecer essas pessoas e tal, é gostoso, é um livro bem gostoso de se ler. Recomendo, é uma pena que a gente não tenha uma edição mais recente, eu acho que valeria a pena editoras dar uma olhada nos direitos desse livro, e é isso. Depois eu li um livro um pouquinho mais teórico,
que é esse aqui. Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorinnen der Gruppe 47, da Nicole Seifert. Então, alguns senhores falaram algo sobre isso. As autoras do grupo 47. Essa aqui é uma escritora que já escreveu um livro sobre literatura de mulheres, e questionando um pouco o termo e o cânone e por aí vai, que eu gosto bastante. E aqui ela vai olhar para esse grupo 47, que é um grupo literário formado pós-Segunda Guerra Mundial para recuperação, reconstrução da literatura de língua alemã depois da guerra. E aqui, então, ela vai olhar para a participação de mulheres nesse grupo, né? A gente tem autoras conhecidas, como a Ingeborg Bachmann, por exemplo, que participavam. Vários dos autores de língua alemã que eu acho que a gente conhece, o Heinrich Böll, Günter Grass, Paul Celan, né? Todo esse pessoal fazia parte desse grupo. Então, aqui ela traz uma crítica feminista ao grupo. Eu achei bem interessante, gostei muito da leitura. Gostei tanto de conhecer mais sobre o grupo em si, mas também gostei do viés da crítica feminista ao grupo. E vamos ver, talvez eu fale mais sobre ele aqui no YouTube ainda também. Depois disso, um livro que me divertiu muito e que eu gostei muito de ter lido é o Ela Se Chama Rodolfo, da Júlia Dantas, publicado pela DBA. A Júlia Dantas é uma escritora gaúcha e esse aqui é um livro muito divertido e muito inesperado. O Murilo é o nosso protagonista, ele tá todo ferrado, basicamente. Ele trabalha como porteiro noturno, então ele tem toda uma rotina confusa de sono e por aí vai. E ele perdeu a namorada, não tá em paz com isso, a menina foi para um retiro e o plano dele é juntar uma grana para seguir ela e reconquistar a menina. Então ele tá, nesse momento, todo obcecado com essa menina. E ele se muda para uma casa que está sendo alugada de uma pessoa que era conhecida, de uma pessoa conhecida do trabalho, bem dessas coisas boca a boca, conhecido. E quando ele chega nesse apartamento, ele encontra uma tartaruga. E ele escreve para a dona do apartamento, falando, olha, tem uma tartaruga. E ela fala, a tartaruga se chama Rodolfo, você pode deixar com tal pessoa. Dá lá um endereço. E ele vai nesse lugar e a pessoa não pode ficar com a tartaruga, mas tem esse momento de conhecer essa pessoa e de entender um pouco dessa mulher que está alugando o apartamento para ele, porque ele também não conhece, né, essa dona do apartamento. E basicamente essa estrutura vai se repetir algumas vezes, porque então ele vai para um lugar, né, ela indica um lugar, ele vai, tem uma conversa, descobre alguma coisa sobre a dona do apartamento, não pode ficar com a tartaruga, ele não quer deixar a tartaruga, volta e por aí vai. Então tem muito a ver sobre essas relações e essas andanças, viagens ali pela cidade que ele começa a fazer. Ele começa a conhecer pessoas, conhecer outros estilos de vida, outras ideias, e começa também a montar uma imagem dessa dona do apartamento a partir do que essas pessoas estão dizendo, né? Isso também tem um impacto ali nele. E própria troca de e-mails, né? Apesar de eles estarem conversando um pouco concretamente sobre a tartaruga, a dona do apartamento gosta muito de contar umas histórias e faz umas metáforas e uns contos, assim, para falar sobre a realidade, a existência e tal. Então ele começa, o Murilo, a se deparar com toda uma complexidade e um pensamento ali novo para ele. Em determinado momento vai chegar uma pessoa para morar com ele também, que é amigo da dona do apartamento e não sei o quê. E não é uma questão da própria família dele, da relação dele com a irmã, que aparece ali de vez em quando. Então tem várias questões ali na narrativa, mas eu acho que o legal é pensar no Murilo começando a se relacionar com essa tartaruga, com as pessoas em torno dessa tartaruga, e com a dona do apartamento, né? Essa relação que ele constrói meio à distância. Eu não quero contar o final, porque pra mim foi um tanto inesperado e eu quero manter isso. Mas é um pouco esses romances de descoberta, né? E de jornada, de conhecer pessoas diferentes. Então vamos pensar o incrivelmente alto, extremamente perto, do Jonathan Safran Foer. Eu acho que tem uma estrutura parecida com esse. Talvez até um pouquinho de Amélie Poulain. Então esse tipo de história super gostoso, inesperado, divertido, bonito,
recomendo muito. Acho a Julia Dantas uma pessoa muito legal também. Tem um outro livro dela aqui em casa para ler, que eu tô bem curiosa para chegar nele em breve. Depois disso, fui para o último livro da minha pilha de livros para ler, agora de 2025, dos livros que eu tinha aqui em casa ainda desde 2014. Então eu passei pela pilha toda, não terminei de ler todos os livros, mas o último que eu terminei então foi o Sem Lugar para se Esconder, do Glenn Greenwald. Edward Snowden, a NSA e a espionagem do governo americano. Quando o Edward Snowden aliás, a primeira pessoa, a editora e a tradução é Fernanda Abreu. Quando o Edward Snowden, então, resolve vazar as informações, né, ele trabalhava na NSA e ele percebe que a NSA estava fazendo uma vigilância ilimitada, não só de americanos, mas de pessoas de outros países, a partir de redes sociais, e-mails, basicamente tinha acesso a qualquer tecnologia que as pessoas tivessem, e ele quer vazar essa informação. Ele entra em contato com 2 jornalistas, uma documentarista e o Glenn Greenwald. E o livro é bem interessante, então, porque a gente tem primeiro um capítulo, são 3 capítulos no livro, e o primeiro capítulo, mentira, são 5 capítulos. O primeiro capítulo é contato, então quando, né, como foi esse contato, essa pessoa chegando, querendo falar, mas querendo ter comunicação criptografada, ele estranhando. O Glenn Greenwald, nessa altura, já estava cobrindo essas questões de tecnologia e privacidade, e é um pouco um ativista, né, disso também. Depois o 10 Dias em Hong Kong, que é quando então ele e a documentarista viajam para Hong Kong para encontrar o Edward Snowden, e aí sim passar as informações e começar a fazer as investigações. Ele vai contar todo esse backstage de como foi negociar com The Guardian, essas publicações, como foi fazer as entrevistas, a viagem, ler esse material pela primeira vez. O coletar tudo ainda tem a ver com essa parte. O coletar tudo, ele meio que lê os dados, né? Ele fala o que o NSA estava fazendo, tipo, ele explica o que estava acontecendo. E os 2 capítulos seguintes, os danos da vigilância e o quarto poder, ele meio que vai fazer a leitura dele desses fatos. Então são capítulos mais optativos, interpretativos desses dados, né, desses fatos que estavam acontecendo. Então eu acho a construção muito interessante, porque ele conta como foi a reportagem e a investigação, aí ele faz o capítulo sobre o conteúdo, né, e em seguida ele pensa sobre isso. Eu gostei bastante do livro, eu já tinha visto o documentário também, tem um filme sobre isso, mas o que eu achei muito interessante de ler esse livro agora foi pensar como tudo isso, todo esse escândalo, todo o susto que existiu de saber que a NSA estava fazendo tudo isso, na realidade não repercutiu muito em ações concretas, porque a NSA provavelmente continua fazendo tudo isso. A gente não tem, assim, comprovação explícita, mas a gente também não tem comprovação de que a coisa mudou, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, eu achei bem impactante, na realidade. Eu fiquei bem, assim, uns dias meio perturbada, assim. E, enfim, recomendo também. O livro seguinte também foi muito divertido. Foi o Myths, da Sigrid Nunes. Eu tenho a edição em inglês, porque depois que eu terminei de ler Os Vulneráveis, eu pensei, cara, eu quero ler outras coisas da Sigrid Nunes. E daí fui na internet ver o que já tinha sido publicado em inglês e não sei o que. E pensei, não, acho que esse aqui vai ser divertido. E, enfim, alguns meses depois, a Instante também já publicou o livro com uma capa linda. Aliás, vou deixar aí as informações da edição brasileira também. E é muito fofo esse livro, gente, né? O Leonard e a Virginia Woolf tiveram um macaquinho, Sagui, por alguns anos. E aqui a gente vai ter um relato a partir do ponto de vista da Myths. O que é muito engraçado. Eu acho que a Sigrid Nunes tem um carinho muito grande por animais, né? Eu não sei se todos os livros dela têm animais, mas todos os livros recentes e os livros que eu li dela, quase todos têm animais, menos a Memória, da Susan Sontag.
mas todos os outros sempre tem alguma personagem, alguma coisa que gira ali em torno dos animais e essa conexão, né? Essa questão das espécies companheiras, né? Como põe a Dana Haraway. E aqui então a gente vai ter a narrativa desses anos que a Mitz passou com eles. Então, desde viagens, eles foram para a Alemanha, por exemplo, ali na pré-formação da Segunda Guerra Mundial. Tem vários episódios engraçados, mas também um pouco da rotina, deles escreverem de manhã e por aí vai. Tem todo um questionamento muito grande também em relação a esse transporte de animais. Então tem um capítulo muito, muito doído, muito sentimental, da Mitz sendo roubada de uma floresta, né, sendo caçada numa floresta brasileira, sendo levada para a Europa em condições péssimas, onde metade ou mais da gaiola de macaquinhos faleceu, onde ela vai ser exposta até chegar ali nos Wolf que cuidaram bem dela, mas mesmo assim, questão de clima, que, né, não se adequa e tal. Então todo esse capítulo muito, muito triste, que é bastante imaginativo, claro. O que ela vai fazer é ver os diários, ver cartas e esses relatos de primeira mão, fotos deles, para pegar esses fatos reais que ela sabe sobre a Mitz. Então ela sabe que a Mitz ficou doente em tal época porque a Virginia escreveu sobre isso, sabe que ela faleceu de tal jeito, não sei o que, sabe como ele chegou na família, porque é um outro casal que tinha... Enfim, ela tem esses fatos concretos a partir disso. Então, meio que assim, o que acontece dos grandes acontecimentos é verdade, mas óbvio que a romantização, a rotina, a escrita, né, disso tudo é imaginativa. Então, eu achei muito legal. Foi uma delícia ler esse livro, tanto que vocês vão ver que daqui a pouco eu fui ler um livro da Virginia Woolf, que é um dos livros, inclusive, que é mencionado aqui, porque ela estava escrevendo nessa época. Recomendo, gente, recomendo bastante, e a capa brasileira tá lindíssima. Eu acho que agora eu não vou procurar outros livros da Sigrid em inglês, vou esperar o pessoal da Instante. Eu acho que vou trocar aqui um pouquinho a ordem, então eu terminei outro no meio, mas vamos falar aqui sobre As Ondas, da Virginia Woolf. Muito interessante ler esse livro. Então, né, é um livro que é um livro mencionado várias vezes aqui em Mitz, tradução dessa edição do Tomás Tadeu, publicado pela Autêntica. Um livro interessante, mas vou dizer que não é o meu favorito. Acho que Mrs. Dalloway continua ganhando pra mim. O que a gente tem aqui, então, é um grupo de pessoas. Bernard, Lewis, Ginny, Neville, Roda, se eu não me engano, são 7. Susan, enfim, mas é um grupo de pessoas contando sobre suas vidas. Então a gente tem muitas aspas, né? Abre aspas, é o primeiro dia de férias, disse Rhoda. E agora, enquanto o trem passa, bababá, 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 e vai contando a vida. Então a gente tem a junção, a sobreposição dessas histórias e pessoas diferentes dizendo coisas, e a gente não tem exatamente uma voz de narrador, exceto esses disse fulano, esses verbos de sende de vez em quando, a gente não tem exatamente uma voz de narrador, são essas próprias pessoas narrando suas vidas. Uma coisa que talvez lembre a estrutura da Svetlana Alexievich, né, nos últimos tempos. O que, porém, acontece é que uma das personagens é ausente da narrativa, uma personagem em momento nenhum fala em primeira mão, ela só é mencionada pelos outros. E isso eu achei muito bonito, porque me remete muito a questões de luto e de ausência. Pode ser uma leitura meio biográfica também, porque a Virginia Woolf perde um sobrinho, então pode ter relação com isso. Ela podia estar pensando nisso quando escreveu, mas ressoa em mim também, né? A verdade é que essas ausências presentes, né? A pessoa falece e ela não tá ali mais dizendo, vivendo coisas, mas quem a conhecia tá falando sobre ela, né? E tá percebendo tudo isso. Então é um livro bonito nesse aspecto, assim, eu acho que é um bom jeito de narrar essa ausência, né? Ele é bonito nesse sentido. Foi um pouco difícil de entrar nele em termos de ritmo, enfim, eu demorei um tempo pra pegar no tranco. Outra
outra coisa muito bonita dessa edição é que a gente tem um texto, Notas Pessoais, do Tomás Tadeu, que fala que essa publicação de As Ondas encerra a experiência tradutória dele da obra de Virginia Woolf, que começou em 2012. Os livros são publicados pela Autêntica. Após mais de 50 anos dedilhando em teclados, minha mão direita dá sinais de cansaço e não me dou bem com comandos de voz. Descubro surpreso que as palavras não saem dos lábios, mas das pontas dos dedos. E ele então ele agradece, enfim, e tá parando então de traduzir. E eu achei muito, muito bonito, tanto da parte dele de ter essa generosidade de escrever essa experiência, mas a parte da editora de se dar o espaço, né, também para pensar sobre isso e para ele comunicar isso, enfim. Enfim, é uma coleção linda da Virginia Woolf, eu acho um trabalho muito bonito, muito cuidadoso. Não tenho a coleção inteira, mas já li alguns dessa coleção também, e, enfim, é isso. Bom, o que eu pulei, né? Antes está aqui o Sobre Aquilo que eu Mais Penso, da Anne Carson, organização de Sofia Nestrovsky e Dani Lora, e tradução da Sofia. Saiu pela editora 34, então, né, seguindo aí minhas leituras de Anne Carson. Eu acho que esse aqui é o que eu menos gostei por enquanto. Na verdade, ele é uma coletânea de diferentes textos de prosa e poesia que a Anne Carson publicou, então principalmente ensaios aí ao longo dos anos. E aqui para mim fez bastante diferença isso de não pegar o texto inteiro, sabe? Eu digo os textos inteiros, ficou meio estranho, né? Não pegar os textos, os ensaios estão na íntegra, mas eu digo dentro do livro, né? Em que eles foram publicados, e ser essa colagem de ensaios de livros diferentes, de publicações diferentes. A edição, então, traz vários ensaios sobre temas clássicos, né? Claro, é uma frequente na obra da Anne Carson. Alguns bem herméticos, assim, alguns que precisam de bastante atenção de quem está lendo, alguns jamais, por exemplo, um que ela relaciona a noção de tempo em Virginia Woolf e Tucídides sobre a guerra, é interessante, né, vai falar sobre o Três Guinéis da Virginia Woolf, então tem alguns, assim, um pouco mais relação dos clássicos com o mundo, mas tem alguns mais clássicos. Tem um poema clássico também dela, que é um ensaio sobre aquilo que eu mais penso, que é o erro, que eu acho que é um texto bastante conhecido dela. Enfim, eu achei um pouco difícil me relacionar assim, com o texto, dado que parece que não tem essa construção muito linear de um tema durante os ensaios, né? Uma coisa meio ensaio, muda de assunto, ensaio, enfim. Um que eu gostei muito é o 10, Variações sobre o Direito de Permanecer Calado. Fiz muitas anotações aqui, trata sobre a coisa do clichê, eu achei interessante trazer o tema. É isso, eu acho que é interessante, eu acho que tem textos muito legais da Anne Carson aqui, mas achei um pouco mais difícil me relacionar com a edição como um todo. Um livro curtinho, divertido, que eu li foi o Goblin Market, da Cristina Rossetti, nessa ediçãozinha pequena da Penguin Classics. O Goblin Market, né, Mercado dos Goblins, é um poema relativamente longo, meio narrativo, essa coisa meio folclórica das meninas querendo comprar as frutas bonitas dos goblins, mas isso tem implicações e castigos e não sei o que. Então uma coisa meio quase folclórica. E alguns outros poemas também. O que eu achei interessante conhecer a Cristina Rossetti é que tem toda essa coisa meio sombria, um pouco folclore sombrio, assim. Foi legal, também nada muito imperdível na minha opinião. Indo para as duas últimas leituras do ano, que esse vídeo já tá imenso. Tá aqui o Pura Cor, da Sheila Harry. Que livro peculiar! Tradução da Bruna Beber, saiu pela Companhia das Letras. Interessante, divertido, gosto muito de vários aspectos. Vamos lá. A gente basicamente tem um livro sobre perda e sobre luto, né? Tentando trazer ele para uma linearidade bem específica, mas feito de um jeito muito diferente. Então a gente tem nossa protagonista, que é a Mira. Ela sai de casa, ela morava com o pai, ela sai de casa para estudar numa academia americana de críticos americanos. E tem
todo um momento ali de descoberta da juventude e tal. Nesse tom meio peculiar, vamos pensar, lembra um pouquinho um Wes Anderson, lembra alguma coisa meio assim, o Salinger talvez, né, essa coisa um pouquinho esquisita, assim. Depois disso ela conhece uma moça, Anne, com quem ela vai ter ali uma atração, por quem ela vai ter uma atração muito grande, mas depois disso o pai dela falece. E a partir do momento que o pai dela falece, ela vai repensar muitas coisas. Tem pelo que eu pesquisei, assim, tem uma tendência na internet de não falar muito sobre esse livro, pois as pessoas acreditam que é interessante você ir nele sem saber, porque daí as coisas vão ser mais surpreendentes. E em parte é verdade, porque ele tem vários aspectos surpreendentes. Então, se você quer ir nessa vibe, pula aí pro próximo livro, mas eu acho também que tem um espaço para falar um pouco mais sobre o livro, e claro, tira esse fator de surpresa, mas né, eu acho que também deixar assim tão vago, não sei se é necessário. Ele tem um pouco de ficção especulativa, porque né, vão acontecer coisas aqui que fogem da nossa realidade, e ela mistura isso um pouco com espiritualidade. O que não é de todo novo, eu acho que tem todo um filão aí da religião que é explicar esses acontecimentos absurdos, extraordinários, maravilhosos a partir da religião, né? Então, isso em si não é novo, né? O sobrenatural servir como prova da espiritualidade, prova da religião, enfim, a espiritualidade virar uma explicação para esses fatos, né? Mas eu acho o roteiro, por parte previsível, a perda de alguém da família leva a pessoa a questionar a sua existência. Eu acho que é um processo completamente natural e tudo bem escrever sobre isso, mas é previsível no sentido, é isso que acontece mesmo. Então, desse livro ser uma narrativa de luto, no fim das contas, mas que mistura nesse enredo uma coisa super contemporânea, a menina sai de casa pra ir na escola, se apaixona, não sei o que, com uma pira. Porque essa moça vai achar que o espírito do pai dela entrou nela e depois eles vão entrar numa folha. E eles estão dentro dessa folha. Quando ela tá dentro dessa folha, ela vai ter toda ali alguns capítulos meio ensaísticos sobre a existência, sobre o tempo, sobre a realidade, sobre Deus e sobre a relação das coisas. E é toda uma pira muito divertida de se ler, um experimento literário muito curioso. Até que ela vai sair dessa folha e retomar a vida, e daí essa parte eu paro de falar. Mas também tem uma coisa especulativa mesmo dentro da coisa de Deus. Porque bem no comecinho, isso daí já não é tão spoiler assim, mas bem no comecinho, olha só. Depois que Deus criou os céus e a terra, se afastou para contemplar sua criação, assim como um pintor se afasta da tela. É este o momento em que estamos vivendo, o momento do afastamento de Deus. Quem sabe dizer quanto tempo faz? Sem dúvida, desde o princípio dos tempos. Mas de quanto tempo se trata? E por quanto tempo assim permanecerá? Pensava-se que duraria só um instante, essa esperada contida do afastamento de Deus antes de se aproximar novamente para terminar a tela, mas parece que vai durar para sempre. E quem sabe há quanto tempo este mundo em que vivemos é visto do ponto de fuga da eternidade. E eu fiquei falando tanto, que é um grande indicativo de quanto esse vídeo está longo, que minha bateria acabou, a bateria da câmera no caso acabou. Fui almoçar, deixei carregando, agora temos até um café gelado e vamos lá terminar de falar sobre os livros. Terminando o Pura Cor, eu não diria que ele é um livro religioso no sentido de tratar bastante sobre religiões, né, sei lá, católicos, protestantes, evangélicos, enfim, eu acho que ele não é nesse sentido, nem de tentar convencer alguém de alguma coisa, mas ele é bastante um livro sobre espiritualidades e sentir coisas e se envolver com isso e ver a vida a partir desses olhos. O que é curioso, mais pra frente aparecem os deuses também. Não Deus, letra maiúscula, mas deuses, letra minúscula. E eu achei curioso isso. A sensação, aí que tá, não é assim uma formação muito explicada, mas parece que os deuses são essa entidade meio intermediária, enquanto o Deus é essa pessoa, essa entidade mais distante, enfim.
é intrigante, né? Não é, eu acho que nesse sentido que eu gosto de insistir que não é um livro religioso. E outra coisa, acho importante do livro é que ele tem um pouco um tom de contos de fada, de história infantil, de fábula, assim. Ele tem esse tom meio apaixonante, meio diferente, né? Esse especulativo que é nesse campo do infantil, assim, não sei. Pra mim lembrou em alguns momentos esse tipo de narrativa. Pra mim foi um livro bem inesperado, eu gostei da experimentação, eu gostei de ser especulativo de um jeito muito particular, eu gostei do jeito que ela consegue trazer essa espiritualidade de um jeito bem pouco óbvio, gostei de ver essa tentativa de tratar essas narrativas de luto de um jeito diferente, porque é um pouco isso, né, sim, a gente pode pensar essa ida pra Folha como um momento de depressão, um momento que ela tá ali envolta com essa relação da perda do pai e não tá envolvida em outras coisas, e pode ser essa visão mais metafórica mesmo, mas foi inesperado, gostei do livro. E para terminar, então, minha última leitura, terminei dia 31 de dezembro, bastante satisfatório quando isso acontece. É Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, tradução de Alexandre Barbosa de Souza, ali nessa edição da Penguin. Uma delícia, né? Vocês me acompanharam aí, começando a ler Jane Austen nos últimos tempos. Gostei muito, vou continuar agora em 2026 também. Aqui a gente vai ter duas irmãs, a Marianne e a Elinor, e cada uma acaba encorpando uma dessas características, né? A razão e a sensibilidade. A gente está de novo nesse ambiente de moças jovens, em época de casar, né? Eu acho que é um pouco o ambiente da Jane Austen, pelo menos nesse começo das obras dela. A Batia de Northanger é sobre isso, Orgulho e Preconceito também é sobre isso. Cada uma dessas irmãs tem uma característica predominante, né? A Elinor é muito racional, pensa muito, enquanto a Marianne é bastante sensível e se deixa levar pelas emoções. Tanto que em determinado momento a Marianne vai ficar doente, tem tudo a ver com, né, um amor frustrado ali, ela fica doente porque estava fraca de pensar nisso e tal, então tem todas essas relações ali. O que eu gostei também desse livro é que tem uma questão de classe, para mim, muito explícita nele, no sentido de que tem essa discussão, tal pessoa tem tanto de renda por ano e o pretendente mais tanto, então as pessoas teriam tanto no final, será que dá para viver? Será que é um casamento confortável? Então muito esse pensamento voltado para isso, mas nesse aspecto de renda, né? A gente está numa classe aqui que não é uma classe que trabalha necessariamente, né? E essa expectativa de ter renda para poder viver acaba influenciando a tomada de decisão de vários das personagens em relação a casamento. E isso é muito, muito curioso, né? Existe essa classe que vive de renda, que vive de terra, que vão sendo passadas por heranças, só que essas heranças vão se diluindo entre herdeiros, então essas pessoas vão tendo menos dinheiro e buscam, então, talvez, né, depende da pessoa, mas busca ali um casamento mais vantajoso financeiramente, e ser as questões financeiras que vão levar para um lado ou para o outro. Então essa é algo que me marcou muito nesse livro aqui. Achei o final um pouquinho apressado também, meio, então agora chegou o final, vamos resolver. Mas gostei do livro, me diverti lendo. Eu acho que Jane Austen tem sido uma descoberta aí pra mim dos últimos tempos, apesar dela existir desde sempre, né? Não era uma autora que eu tinha dado tanta atenção até então, e tô gostando bastante da experiência. Bom, pessoal, é isso, um vídeo imenso de leituras, nem eu planejava que eu ia falar tanta coisa. Próximo vídeo, então, aí nos próximos dias, sobre os livros favoritos e as leituras aí do último ano. E, enfim, pessoal, reitero o meu desejo que vocês tenham 2026 muito, muito bonito, né? E, enfim, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.